noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, nós vamos dar continuidade ao sermão profético, na sua parte 3. Lembrando, que como é um trabalho gigantesco, ele foi dividido, por orientação do Dr. Nivaldo, em 11 partes. Então, nós estamos fazendo uma por mês. E a próxima, a quarta parte, será no dia 5 de junho. Nesse mesmo horário, uma segunda-feira. Relembrando aquilo que foi falado na parte 2. Nós terminamos a parte 2 com aquela pergunta difícil que os discípulos fizeram ao mestre quando disseram: e dize-nos quais são os sinais, os sinais de que esses tempos serão chegados e quais serão os sinais da sua vinda. Lembram disso? Aí, então, no versículo seguinte, o mestre respondeu. Em resposta, Jesus lhes disse: vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por que ele disse: virão em meu nome? Porque Jesus, ele já antevia, olha bem, naquela época, os interesses mundanos da maioria desses adoradores do mundo dos Césares, dos materialistas, os adoradores desse balé das formas, que iriam utilizar o nome dele principalmente como religiosos, mas para fins falsos, maldosos, pensando em tirar proveito. Jesus sabia que o nome dele seria usado para motivo de escândalos, como as cruzadas, como a Inquisição na Idade Média. Então, por que ele sabia disso tudo? Ele sabia que surgiriam, utilizando o seu nome, e seria aquilo se mostrado para todos nós, através dos tempos, pelas igrejas muito ricas, muitas delas banhadas em ouro. As igrejas que surgiriam, as igrejas amoedadas, contrastando toda aquela riqueza material com a pureza e a simplicidade da manjedoura. O acúmulo de luxo dessas igrejas. Ele antevia o acúmulo do ouro. E o ouro é tesouro dos homens. São verdadeiros bezerros de ouro que ainda são adorados, infelizmente, até hoje. A gente veria essa discrepância entre a manjedoura e as igrejas que os homens montariam em nome de Jesus. Nós vemos nesses templos suntuosos, nas catedrais estupendas, nas sinagogas fantásticas, não é? Em Lucas, no capítulo 9, versículo 58, está escrito assim. Olha só que discrepância, gente. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele, o Filho de Deus, não tinha onde reclinar a cabeça. E aqueles que utilizam o seu nome vivem em pedrarias recheados de ouro. Mas o mestre também perguntou nesse versículo, advertiu, que ninguém vos engane. Não foi ele que falou isso? Por quê? Porque a invigilância e a ignorância, no sentido de não conhecimento, elas estariam andando de mãos dadas na maioria dos seres da terra, desde aquela época do Cristo até essa época em que atualmente nós vivemos. Quantos, na atualidade planetária, têm realmente a vontade de estudar o Evangelho de Deus, que segundo Paulo é de Deus, trazido pelo Cristo? Quantos de nós têm a vontade de estudar, de aprender e principalmente de vivenciar esse Evangelho de Deus no nosso dia a dia, a fim de não sermos enganados? Porque lembram quando Jesus
mandou 36 pares, de 2 em 2, né? E de pregar, e não sei o quê, não levai ouro, nem não sei o quê, nem alparcas, a ninguém saudeis pelo caminho. Lembra dessa passagem? O que ele queria dizer? É que vocês vão encontrar várias ideologias, várias seitas, várias religiões, vários pensamentos diferentes do Evangelho. Não se deixem contaminar por elas. Por isso é que ele disse, não saudeis ninguém no caminho. Ou acha que a pessoa chega, bom dia, seu apóstolo, seu discípulo. Não vou nem saudar. Não é isso. A gente tem que aprofundar um pouquinho mais, não é? Porque quando a gente vai, por exemplo, no mercado, fazer compra, a gente olha a data de validade, vai fazer a comida do filho, do marido, da esposa, não importa. A gente vê se a comida está estragada ou não, não é? Para servir no prato para os nossos familiares. Nós não fazemos isso? Então, e o alimento físico, esse que nós temos tanto cuidado, ele destrói rapidinho. A gente come hoje um boi, amanhã estamos com fome. E por que nós não fazemos o mesmo com o alimento espiritual? Aquele alimento que é imperecível. Nós não temos esse cuidado. Nós nos deixamos contaminar por muitas coisas que não fazem parte do Evangelho do Cristo. E pior ainda, não fazem parte nem da doutrina espírita, né? Portanto, meus irmãos, há que se estudar sim, porque senão nós seremos enganados. Há que estudar muito para que não tropecemos. E há que estudar sempre. Mas saber o que estamos estudando. Porque é necessário que a gente saiba diferenciar essas falsas doutrinas, essas ideias errôneas, do que é verdadeiro. E isso nos remete a Paulo, né, na sua carta aos Tessalonicenses, quando ele diz assim, examinai tudo e retende o bem. Tudo bem, você ouve, examina tudo, mas retém somente o que é do bom, do bem. Porque ainda temos um fator terrível dentro de cada um de nós, que existe dentro de cada um de nós o que a gente poderia chamar de falsos cristos internos. Esses falsos cristos internos, eles são criados por nós, porque nós viemos acumulando ideias errôneas através das nossas vidas sucessivas, né? Nós viemos acumulando ideias erradas, porque passamos por várias áreas do planeta, por várias distâncias, vamos dizer assim, que na época eram piores que hoje, né? Não havia contato como hoje nós temos. Hoje nós comunicamos com o outro lado do planeta com maior facilidade. Antigamente não. E aquilo ficava, como fica até hoje, gravado como se fosse em fogo na nossa matéria, na nossa memória intuitiva. Então aquilo fica gravado. Então, basta ver que hoje, ainda hoje, no século XXI, nós vivemos o quê? A cultura dos achismos. Eu acho que é assim. Pronto, aqui é uma verdade que eu criei para mim, baseado nas experiências errôneas que eu venho tendo de outras vidas. E quando eu coloco o meu achismo como minha verdade, eu tranco a porta e nada novo entra. Então, o Evangelho passa ao largo. Por quê? Porque eu me nego a conhecer a verdade. Emmanuel, no livro da Esperança, né, chama-se o Livro da Esperança, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele diz assim, existem muitas maneiras de se enganar e criar falsos cristos. Nós criamos nossos falsos cristos. Portanto, precisamos estar atentos. Lembrarmos que na Terra não tem nenhum guru na Terra falando em nome do Cristo. Não tem nenhum sacerdote, nenhum pastor, não há ninguém, nenhum espírita falando em nome do Cristo. Não. Em nome dele, não. Portanto, não são esses que se apresentam como tal, que tem gente, nós sabemos, aqui no Brasil mesmo, eu sou o Cristo, imagina, que se apresentam como tal, que devem ser seguidos, mas unicamente quem? O Mestre Jesus. Portanto, nós não devemos confundir os mensageiros que o Mestre envia, aqueles missionários, aqueles profetas que o Mestre Jesus nos enviou e está enviando, sempre enviou, não é? Para nos auxiliar aqui na Terra, nós não podemos confundir esses enviados como sendo os exemplos definitivos que terão que ser seguidos por nós, de forma nenhuma. Por quê? Porque o nosso modelo é o Cristo.
Está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o modelo? Vide Jesus. Não é essa a resposta? Pois bem, no versículo seguinte, o mestre diz: e estareis na iminência de ouvir de guerra e de relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Olha, são profecias que trazem, assim, reações muito diferentes na maioria das pessoas que ouvem essas profecias. Tem aqueles incrédulos, né, que se conservam indiferentes a tudo, e eles acham que essas profecias não têm importância nenhuma, ou quando muito, tem muito pouca importância. Eles não dão muito valor a isso, não. São aqueles que também não acreditaram no Noé. Agora, tem aqueles que são o contrário, são aqueles crentes, aqueles da fé cega, né? Aqueles que aceitam tudo sem análise nenhuma. E quando a gente aceita tudo sem uma análise séria, a gente acaba conferindo aquilo que estamos analisando um caráter místico ou um caráter sobrenatural. Ora, então a gente vai chegar à conclusão que as duas interpretações, tanto aqueles incrédulos como aqueles crentes da fé cega, elas são erradas. Os incrédulos, porque envolve o quê? Uma negação da providência divina. E aqueles que têm a fé cega, porque tais palavras dessa profecia, elas não anunciam nenhuma perturbação das leis da natureza, mas sim o cumprimento dessas leis. Não há nada de místico na profecia do Mestre. Não há nada de sobrenatural. Deus não derroga as suas leis. Uma das características que nós chamamos, né, quando a gente vai estudar, os atributos da divindade, não está lá? É que Deus é imutável. Só porque a Terra está mudando de faixa vibratória, então as leis de Deus vão ser derrubadas, derrogadas, de forma nenhuma. E o mestre diz, ouvireis falar de guerra. Nós ouvimos, estamos ouvindo, e ouviremos um pouco mais, sim, falar de guerras e de rumores de guerras. E quando nós falamos em guerra, nós imaginamos assim, um exército brigando com o outro. É bomba para lá, bomba para cá, canhão, navio, avião, joga bomba, não é assim? Mas a que guerras o Cristo se referia? Apenas às guerras bélicas? Veja bem, Jesus sempre fazia das suas palavras 3 interpretações, não é? Uma espiritual, uma temporal, uma atemporal. As guerras, tanto as guerras como outras calamidades provocadas pelo homem, elas existem no mundo por quê? Porque os homens adoram ainda matar seus próprios irmãos. Os homens se matam. Originário isso de quê? Da imperfeição moral e intelectual da maioria dos seres que habitam a Terra. Não precisamos ir longe. Num jogo de futebol, torcedores de um time são mortos, como aconteceu com o Flamengo, matou o jogador do Botafogo, torcedor do Botafogo, aquela confusão que deu não sei aonde com o pessoal do Corinthians, toda hora está saindo briga, é morte, é tiro, por causa de futebol. Matamos por causa de política, porque estamos matando o nosso adversário político. Nós, enfim, nós adoramos o sofrimento, adoramos agredir ainda. Por isso é que aquele FC, não sei das quantas, né? O pessoal ainda assiste aquelas brigas e tudo mais. São aqueles resquícios das arenas romanas que nós trazemos dentro de nós. E nós viemos argumentar com nossos achismos da época da arena romana. A maioria de nós ainda está sentado naquelas galerias lá, naquelas arquibancadas. Então, hoje nós vivemos na Terra muitas guerras. Nós vivemos uma guerra familiar com a dissolução das famílias. Hoje é muito comum, você vai casar? Não, eu vou casar e tal, se não der certo eu separo. Não é assim? Aniversário de criança, lá em frente da minha casa tem um jardim de infância. Todo dia tem alguém fazendo aniversário. Aí começa, né? Parabéns para você, depois vem, com quem será, com quem será? Tiveram 2 filhinhos e depois se separou. Não foi assim? Não é assim que elas cantam, as crianças? São assim que elas cantam. Virou coisa comum a dissolução das famílias.
Ah, nunca se casou tanto no planeta. Sim, mas nunca se divorciou tanto no planeta. Nós vivemos uma guerra atualmente, só para citar algumas, hein? Por ele falou no plural, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Uma guerra das drogas. A guerra das drogas nas cidades grandes do mundo, não é só do Brasil. Se fosse fácil resolver, a América já tinha resolvido o problema de droga, né? Que é o maior consumidor do planeta. Aquilo gera o quê? Violência. E traz dores. Dores para os que são viciados, dores para os familiares, dores para todos aqueles que são assaltados, que são mortos, para roubar o dinheiro, né? E poder comprar a droga. Nós vivemos hoje uma guerra civil, onde a insegurança é generalizada. Nós temos medo quando um filho vai à rua, nós temos medo de estacionar no shopping, de parar num sinal. Hoje nós temos medo de estacionar o carro embaixo do prédio, em frente de casa. Não é assim, gente, que está acontecendo? E cada vez pior. Nós temos o quê? Uma incerteza do futuro. Não é só porque estão mexendo na previdência social, na lei trabalhista. Não, a incerteza do futuro nós não estamos conseguindo ver um futuro gostoso, bonito, agradável mais adiante. Essa incerteza é filha da ignorância. Nós vivemos uma guerra de terrorismo, né? Então é comum hoje, o sujeito vem, a criança com bomba, explode, mata um monte, mas e temos que tomar muito cuidado, gente. Isso vale para os dois planos da vida. Há nações no planeta cujo interesse delas é fazer com que todos nós do mundo ocidental passemos a odiar todos os seguidores de Maomé. O islamismo passou a ser quase que sinônimo de terrorismo. Nós não podemos cair nessa jogada suja que alguns países estão fazendo para manter as suas indústrias bélicas e gastar bilhões com tecnologia e tudo mais. Não. Seria o mesmo que falar que todos os espíritas são terroristas. Não somos. Eles também não. Os fanáticos que são terroristas, eles, nós vamos ver mais na frente, eles simplesmente interpretam errado a jihad maior. Para benefício deles. Eles fazem mais ou menos aquilo, não é? Que a nossa Igreja Católica, nós vivemos quase todos dela, não é? Entendeu? Também fez na época da Inquisição. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá, gente? Para não generalizar. E o mestre ainda disse nesse versículo: olhai, disse o mestre, não vos alarmeis. Nós não devemos, portanto, nos escandalizar com nada disso que está ocorrendo, porque tudo isso é necessário. É necessário que o escândalo venha. Lembram? Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Pois é, tudo isso é necessário como se fosse um sofrimento que todos nós no planeta precisamos passar, como se nós estivéssemos sendo submetidos a uma grande cirurgia. Uma cirurgia tão grande que vai nos trazer bastante sofrimento, mas que também vai nos trazer a cura dessa nossa doença. Compreendem a fase que estamos passando? É como se nós morássemos numa casa em que resolvemos fazer uma reforma total na casa. Derruba a parede, levanta a parede, muda a porta daqui para lá, troca a janela, entendem? Tira azulejo, muda o lugar do vaso, da pia. É uma confusão, rapaz, é poeira, é sujeira, entra e sai de gente, não é assim? Só que tem um detalhe, nós estamos morando dentro da casa. Quando a casa ficar pronta, vai ficar, linda de morrer. Mas enquanto ela está fazendo todo esse trabalho, toda essa coisa de obra, de poeira, de confusão, nós estamos sofrendo. Então, nós estamos reformando a nossa casa planetária. É natural que todas essas coisas ocorram. Agora, e aquele ser humano? Eu não digo nem do ser humano que já está moralizado, mas aquele que é a maioria de nós, que está tentando se moralizar. Porque, como disse Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita, não é porque ele é perfeito, não. É pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Isso já é um passo gigantesco, porque há muita gente parada. Então, esse ser humano que está tentando se moralizar, ele já compreende, primeiro, o valor das provações. Ele sabe que essas provações dessa época que estamos vivendo são provações que são como remédio amargo, mas que é útil e necessário para a nossa melhoria espiritual.
Porque nós, pelo menos nós espíritas, teoricamente, já não pensamos mais que acabamos com o túmulo. Pelo contrário, nós vamos assistir o nosso próprio enterro, se a gente quiser. E sabemos que a vida continua, então a gente não pode raciocinar só berço-túmulo. Gente, tem um período de túmulo-berço que é muito maior. Até chegar um dia que só terá o túmulo em diante, a gente não vai precisar mais encarnar, não é? Então é preciso ter coragem. E a coragem é sempre uma medida inteligente. É não temer esse sofrimento que está chegando. É não fugir desse sofrimento, mas enfrentar esse sofrimento com bom ânimo, com fé, extraindo das lições que esse sofrimento vai nos trazer aquilo que nós precisamos aprender. Nós precisamos semear esperança em vez de desânimo. Não precisamos alimentar o caos. Temos que lutar para diminuí-lo, tanto fora como dentro. E não se importem, não. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, ele diz assim, Jesus fala, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Porque com tanta coisa que está acontecendo, eu posso desencarnar. Sim, tu vir desencarnar de qualquer maneira, tu acha que ia ficar para a semente. A gente só não sabe a quando. E quantas vezes eu, Nivaldo, Silas, todo mundo aqui já desencarnou e encarnou e ainda vai encarnar. Queira Deus que encarnemos aqui, né? Como aqueles mansos que foram suficientemente mansos para herdarem a terra em regeneração, né? Então, a gente vai entender esse período como um período de dor. E a dor, gente, só nos acompanha até o momento em que a gente aprende o que tem que aprender com ela. E isso sempre foi assim. Só que agora, a dor é planetária. Ela é uma dor que vem no conjunto e individualmente. E ela tem muito a nos ensinar. É nesse momento de prova, é nesse momento de testemunho é que a gente vai saber se a tua fé é menor do que um grão de mostarda, ou você nem tem fé. E o mestre termina, né, esse versículo, ele diz assim, mas ainda não é o fim, ou seja, ainda não é o fim. Outras coisas, né, ainda virão, antes que a terra esteja regenerada. E ele se refere, ainda não é o fim, e ele vai depois lá na frente explicar, ainda não é o fim para esta geração que habita uma terra de provas e expiações. Embora nós estejamos vivendo os últimos 10 minutos da última hora. Porque, como nós falamos no encontro anterior, toda a Bíblia, de Gênesis de Moisés ao Apocalipse de João, ela nos conta 7.000 anos de história da raça adâmica. Adão e Eva, simbólico, né? Quem é Adão e Eva? Adão e Eva é simbolismo dos exilados de Capela, não é? Que vieram para cá, aí trouxeram alterações genéticas, mudaram o nosso gene, formou a quinta raça, que é a raça adâmica. Quando essa geração, que é a raça adâmica, chegar ao final, tá certo? Aí nós vamos dar início a uma sexta raça. É claro que isso não é de um dia para o outro, é paulatino, não é? Isso é tão verdade, né, que até no catolicismo, que a maioria de nós vem de lá, tem uma oração, que é a Salve Rainha, né, que eles falam assim, a vós bradamos os degredados filhos de Eva, né? Quer dizer, os filhos de Eva, né? Filho de Adão, é simbólico, foram degredados. Da onde? Do paraíso. Onde era o paraíso? Lá em Capela. Lá em Capela. Eles foram degradados para a terra. E isso é o que está acontecendo com a gente agora. Será que nesse planeta atrasado, alguém lá na frente vai dizer assim, né? A vós bradando os degredados filhos de fulano ou ciclana de outro lugar. Por quê? Porque o ciclo se repete. Entende, gente? Então, vamos lá. No versículo seguinte, o mestre diz assim, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Ele nos fala dois tipos de terremotos, vamos chamar assim. Ele nos fala daquele, como estava na introdução, lembra do Caibar Schutter, lá, daquele livro? Ele nos fala daquela guerra íntima, ou seja, aquela guerra que nós, que já estamos buscando a melhora íntima, começamos a esbarrar a nossa consciência, ó, olhando para a gente assim, como quem diz, e aí, seu Zé? Hein?
Por que tu está fazendo isso? Nós passamos a nos cobrar. É o nosso odre velho que está recebendo um vinho novo do Evangelho, está querendo modificar, e a gente não coloca vinho novo em odre velho. O mestre falou tão claro. É aquele tecido velho que está rasgado, e o mestre disse que a gente não vai remendar um tecido velho com um tecido novo. Tem que pegar um tecido novo, ou seja, eu tenho que largar os achismos, abrir minha inteligência, entender a mensagem do mestre, entender o Evangelho e, principalmente, vivenciá-lo. Porque, como diz Joana de Ângeles, nós só vamos entender o Evangelho de verdade quando nós o vivenciarmos no dia a dia. O mestre fala das fomes, no plural. Ele fala da fome de luz, a fome do conhecimento. Quanta gente está em desespero, gente, no planeta. A cada, sei lá, estava falando na televisão, eu acho que não é tanto, mas cada 4 minutos alguém está se suicidando no Brasil, não acredito. Mas digamos que seja 40, de qualquer forma é bastante alto, né? É aquela fome de esperança, nesses tempos finais que são chegados. Já estamos chegando no final deles. Fisicamente, nós sabemos que existem calamidades, né, provocadas pela ação irresponsável do homem. As guerras são calamidades provocadas pelo homem. E aqui o homem até do sexo masculino mesmo, que raramente as guerras foram causadas pelas mulheres, né? E a fome é causada pelo homem. Existem aquelas calamidades que são relacionadas à incapacidade que ainda temos de controlar certas doenças, não é? Aquilo que no passado nós chamávamos de pestes. São doenças que a gente não sabe tratar, então sai matando todo mundo. Quando apareceu a AIDS, nossa, era sinal de atestado de óbito, junto com a receita, né? Hoje em dia a sobrevida já é bastante grande, não é? E existem aqueles flagelos naturais, que o homem não tem nada a ver com isso, que são os terremotos, maremotos, tsunamis, erupção vulcânica, enfim, aqueles que ocorrem sem a participação do homem. Então, aqui, nesse versículo, o mestre nos mostra tudo isso, mas ele também nos mostra as guerras bélicas, por exemplo. Quantos pontos de guerra e de ódio existem atualmente no mundo? É só ligar a televisão e assistir o jornal. Só falo que é triste, né? Nós vivemos guerras econômicas. É um imperialismo financeiro, monetário, né? Imposto pelas nações mais poderosas e consumistas diante de seus irmãos planetários, que são menos afortunados. Compreendem? Então, escravizam economicamente outras nações e outros povos. O mestre falou também dessa guerra de exclusivistas, né? Quanto à raça, quanto à cor. E nós vemos isso no final dos tempos, com esses povos que estão imigrando para a Europa, não é? Fugindo da Síria, do Oriente Médio, fugindo da Turquia, como eles são maltratados na Alemanha, né? Os da Albânia tentando atravessar para chegar na Itália. E aí os mexicanos, os latino-americanos, né, da América Central, querendo chegar nos Estados Unidos, e alguém chega e quer construir um muro, ou seja, todos eles tentando fugir das suas dores. E nós criamos a nossa sociedade e a dos outros, ou seja, nós somos judeus, eles são os ímpios, né? Nós continuamos fazendo a mesma discriminação. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que 1 bilhão de pessoas passa fome hoje no mundo, ou seja, cerca de 17% da população mundial. E a fome, gente, é uma das piores crueldades que a humanidade pode fazer. Segundo informes das Nações Unidas, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano na Terra. 1,3 bilhão. Principalmente pelos países mais ricos. E olha, acreditem, muitos deles se dizem cristãos. Mas alguém pode falar assim, mas terremoto, as catástrofes todas que existem, tsunami, maremoto, vulcão, isso sempre houve. Besteira, isso é besteira, isso aí sempre houve. Sim, sempre houve.
Só que os dados científicos, porém, dizem que essas catástrofes, de um modo em geral, como está mostrando ali no gráfico, elas vêm aumentando progressivamente. Mas o que nos é dito pelo mestre é que esses abalos, assim como todas as catástrofes naturais, todas elas estão ocorrendo e vão ocorrer. Mas é como resultado, gente, desse momento de transição. Não é castigo de Deus, não é final do mundo, vai acabar o mundo, não. Isso obedece à lei do universo, é um reajuste planetário que de tempos em tempos ocorre, que é uma consequência de quê? De uma lei universal. A cada 26 mil anos, a gente vai ver lá na frente, o eixo da Terra inclina, passa 26 mil anos, aí ele volta para a posição. Por quê? É que a gente chama de precessão dos equinócios. Porque todos os planetas obedecem à mesma lei. De tempos em tempos, há que haver o alinhamento de todos os sistemas solares com o centro da galáxia. E a nossa galáxia, em redor de Andrômeda, entende? Aí Andrômeda com outras... É uma coisa que não tem fim. É difícil da gente entender isso. Vamos nos manter só no nosso sistema solar. Nós estamos nos alinhando com o nosso centro da galáxia. Isso ocorre naturalmente. Mas essas mudanças não são só apenas no sentido físico do planeta, mas também ocorrem no mundo espiritual, porque toda a vibração aumentando nos homens que herdarem a Terra, terá que haver essa vibração maior nos dois lados da vida, no mundo espiritual e no mundo material. Né? Ou seja, o nosso mundo íntimo é que vai ditar em qual local nós vamos ficar. Então, para nós, individualmente, essa mudança planetária seria como se nós nos apresentássemos desnudos diante do tribunal da nossa própria consciência. É como se a nossa própria consciência estivesse, finalmente, nos julgando e exigindo de nós uma prestação de contas. É mais ou menos isso. Quando vocês sentirem isso, vocês estão no caminho certo, né? Como disse o André Luiz. O mestre fala no versículo seguinte: todas essas coisas são o começo das dores de parto. Olha, então, mais uma vez, ele nos diz que essas dores, ou seja, todas essas catástrofes, essas guerras, tanto íntimas como as guerras externas, são apenas o início das dores. Outras ainda virão. E por que ele usou a palavra parto? Então, vamos lá. Ele usou a palavra parto porque ele comparou essa transição planetária de um planeta de expiação e provas para um planeta em regeneração como uma gestação. Então, haverá um momento do parto. O que é o parto? É aquele momento que antecede ao nascimento do bebê, não é? Então, o parto é aquele momento que antecede ao nascimento da nova geração, a sexta raça, pós-adâmica, pronto. Que vai dar origem, então, à geração que vai habitar a Terra em regeneração. E todas as mamães aqui presentes que tiveram parto normal sabem que ele é muito doloroso. Então, será o nascer de uma nova geração, a geração regenerada. Já não será mais a quinta, mas a sexta. Lá em Mateus, para afirmar isso que eu estou dizendo a vocês, no capítulo 24, versículo 34, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ora, Jesus estava falando para os discípulos. A geração dos discípulos de Jesus, já desapareceu há muito tempo. Então, ele não se referia à geração deles, discípulos. Ele se referia à geração adâmica. Em verdade vos digo que não passará esta geração, que é adâmica, sem que todas estas coisas aconteçam. E o que é regeneração? A regeneração, segundo o dicionário, é a ação ou efeito de regenerar, ou regenerar-se. Pode ser também uma reforma no sentido de melhorar, uma renovação moral, uma renovação espiritual, não é? E pode ser a reconstituição de um órgão destruído ou arruinado, como a Terra, que está praticamente arruinada. Então, nós vamos regenerar a Terra, não é? No versículo seguinte, ele diz:
Então vos entregarão a provação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Olha, vos entregarão. Quem é que vai entregar? O entregar aqui, que o mestre diz, é no sentido de denunciar, de prejudicar, de discriminar, até mesmo de matar, quem sabe. Nós temos vários países diferentes do planeta, não é? Vos entregarão são aqueles irmãos que são retardatários, aqueles que ainda estão encharcados pelo ódio, pela revolta, pela maldade, pela não submissão à vontade do Pai. Enfim, são aqueles que carimbaram, eles mesmos, neles, tá certo? Eu sou joio, eu não sou trigo. Eles fizeram o carimbo neles mesmos, eles já se identificaram como sendo joio e não trigo. São aqueles fanáticos, distanciados de Deus, aqueles que se acham justos, justiceiros. E isso vale para os dois planos da vida. Quando nas sessões mediúnicas a gente encontra tanta gente ainda querendo vingança, se algemando e não sabe a bobagem que está fazendo. Se acham justos, justiceiros. Aqui também, na terra dos encarnados. Quem vai nos entregar são os adoradores de Mamon. Lembram? Ninguém pode amar a Deus e Mamon. Ou aqueles radicais religiosos, o que mais vai enraivecê-los, o que é? É encontrar nos seguidores verdadeiros do Cristo uma serenidade e uma fé, entende? Que eles não vão entender. É isso que mais fará com que eles tenham ódio dos seguidores do Cristo. Ou seja, a serenidade é que fazia os antigos mártires do cristianismo entrarem cantando nas arenas romanas. Tamanha a fé deles. Fé do tamanho de uma semente de abacate. Não é assim. Então, os que vão nos perseguir são aqueles que ainda creem também que Deus é o Deus da igreja deles. Não, meu Deus, o Deus da minha igreja, o teu Deus é outro. Ou seja, ainda acreditam num Deus tribal e não num Deus desse universo infinito, que é como a doutrina espírita acredita. Nós consideramos o nosso Pai como um Deus cósmico universal. Então, ficar pensando no Deus da minha igreja, o Deus do meu bairro, o Deus da minha rua, gente, isso não é nem infantil, é fetal. Entregues à provação. O que é provação? No dicionário diz assim: situação muito difícil ou excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo, a sua fé religiosa, seus preceitos morais, suas convicções. Cada um tem a provação que é capaz de superar. Outra definição diz que é uma prova, ação ou efeito de provar. Ora, esse trabalho é uma provação, né? E ele diz assim: e vos matarão, né? Ele fala isso no versículo, né? Até certo ponto, numa linguagem simbólica, como se ele quisesse dizer para nós o seguinte: olha, meus discípulos, pode ser que até mesmo um testemunho supremo lhes seja exigido em certas partes do planeta. Tudo bem, mas essa aprovação maior poderá ser necessária para alguns de nós, sim, que estamos seguindo o Mestre, mas nós só vamos colher o prêmio disso tudo se nós perseverarmos até o fim. Porque há muita diferença entre os verdadeiros seguidores do Cristo atuais e os mártires do cristianismo inicial. Porque, vejam, o que acontecia? Eles iam cantando e eram mortos nas arenas. Ótimo. Desencarna, recebe um corpo, volta a encarnar. Tranquilo, sem problema. Agora não. Agora não se trata apenas da morte do corpo, que foi dada nas arenas romanas. Aqui se trata da morte do ser que habita um mundo de expiação e provas, que é a geração que está acabando, mas que anseia pelo mundo de regeneração, que é a nova geração, a sexta raça. Eu quero melhorar, não importa o preço que eu vá pagar, porque o meu prêmio não é receber somente um corpo,
é permanecer na terra. Eu vou me encarnar na terra regenerada, porque aqueles que são retardatários já terão sido expulsos do paraíso. Vão formar em outro planeta atrasado outro Adão e Eva. Compreendem a comparação? Então, os perseguidores, aqueles que vão perseguir, né? Por diversos meios, vão levar muitos dos seguidores do Cristo a desistirem da sua perseverança. Por quê? Porque a maior alegria para eles é fazer com que todos nós também nos tornemos joio e não nos esforcemos para ser trigo. Ah, nós vamos sofrer privações sociais? Sim, pode ser. Seremos excluídos daquelas ações beneficentes do governo? Pode ser. Teremos ameaças de morte ou de desemprego? Pode ser. Teremos preconceitos? Pode ser. Vamos ser presos? Pode ser. Nós não sabemos. A cada um de nós compete os costumes regionais, a necessidade do sofrimento de cada região. O Brasil é um continente, cada local sofrerá diferente, cada país vai ser diferente. Não cabe a nós sabermos, mas tudo isso aí pode ser sim. E o mestre ainda diz assim: sereis odiados por todas as nações. Olha, sereis odiados por todas as nações. Significa o quê? Vamos raciocinar. Qual é o povo, qual é a nação, qual é a tribo que odeia a si mesmo? Qual é? Não tem, né? Não tem. Eles odeiam, são aqueles que não comungam com as suas ideias, que não comungam com seus objetivos, que não comungam com os seus vícios, com suas iniquidades, com suas maldades, com o Deus que eles acham que é só deles, enfim. São esses. Isso tudo, gente, ocorre dos dois lados da vida, porque intuitivamente, em nós, encarnados, intuitivamente, mas conscientemente nos desencarnados, todos nós sabemos que as nossas horas estão contadas. Então, a que coisa, a gente pergunta, né? A que coisa ou a quem nós seremos obrigados a adorar por esses que nos odeiam, hein? Como é que vai ser esse novo bezerro de ouro? A gente não sabe ainda. Mas se a gente tem o conhecimento disso, quando ele surgir, o conhecimento te dá resistência. E a resistência te dá perseverança. Em João, capítulo 4, versículo 23, nós estamos chegando já próximo ao final, ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Esses são o trigo. Aqueles são o joio. Lembro da mulher samaritana, que isso aqui foi dito para ela, não é? Haverá um tempo, não é? Que adorarão o Pai em espírito e verdade. E o mestre diz assim, naquele versículo anterior, né? Ele diz, por causa do meu nome, ou seja, por causa do nome do Cristo, gente. A aceitação e a compreensão dessa fase de dor que já está sendo vivida, em confronto com a rebeldia daqueles que vão ficar inconformados, dos revoltados, dos maldosos e os que não desejam vibrar na mesma altura que os seguidores do Mestre Jesus Nazareno, não é? Esses que não têm vontade de melhorar. Vai ser um choque imenso, onde todo esse reboliço vai trazer a sujeira do fundo do lago para a superfície, porque nada há oculto que não vá ser descoberto. Essa profecia não poderia ser dada depois que já fôssemos um planeta regenerado, ela foi dada para nós, geração de Caim, a raça adâmica. Por isso que está vindo tudo à tona, gente. E dizem que os pequenos têm inveja dos gigantes, e tem mesmo. A Amélia Rodrigues, ela costuma chamar esses espíritos menores de espíritos pigmeus. Eu gosto mais de chamar de espíritos anões, né? Esses espíritos anões, eles também têm inveja do que estão
em ascensão, ou que estão se esforçando para melhorar. E hoje estão fazendo de tudo para aumentar essa caravana dos nossos irmãos que serão exilados da terra. Esse é o esforço deles, esse é o desespero deles. Finalizando a nossa parte 3, lembrar a todos os nossos irmãos que a importância desse conhecimento, porque essa dor, quer estejamos encarnados ou desencarnados, ela atingirá a todos nós, aos nossos familiares, às pessoas que amamos, a todos, todos. Não há como escapar da lei de Deus. Sofrer muito ou sofrer pouco depende de nós, porque o sofrimento ele tem o tamanho da importância que você dá a ele, ou da ignorância que você tem por não saber por que está sofrendo. Então, o Consolador Prometido, ele não veio aqui nos evitar as dores, mas ele veio nos explicar por que sofremos e o que aguardamos lá na frente. Não é? Então, o sermão profético, ele nos prepara para que sejamos semeadores de esperança. E quando nós semeamos esperança para os nossos irmãos, nós vamos aliviando, ou pelo menos mitigando um pouquinho a dor deles, e cada gotinha de lágrima que a gente enxugar em cada um deles, certamente uma gotinha de lágrima de nossos olhos será enxugada por nosso Pai, porque é da lei. Então, daqui a dá umas 3 semanas, mais ou menos, né? Então, nosso próximo encontro vai ser no dia 5 de junho, neste mesmo horário, às 19h45. Tá bom? Aí será a parte 4, que nós, então, vamos continuar o nosso raciocínio em relação ao sermão profético. Foi pedido também avisar que no dia 20 de maio, um sábado, às 19 horas, haverá uma palestra com Walid Daroud, é isso? Né? O tema é a influência da doutrina espírita para a evolução da humanidade. Portanto, dia 20 de maio, às 19 horas, num sábado, aqui neste salão. Eu desejo a todos vocês, meus irmãos, muita paz.